Filosofia Cristã, palestra de número 3 do nosso módulo 3. Estamos investigando a filosofia da vida. A base desta filosofia, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A pergunta que fazemos nesta palestra é a seguinte: será que existe alguma espécie de vida dissociada da matéria? Quando nós falamos em vida espiritual, será que nós estamos querendo dizer vida espiritual sem matéria nenhuma? Como se o espírito ele fosse dissociado da matéria? Os pensadores cristãos, dentre eles nós destacamos São Tomás de Aquino, eles se debruçaram sobre esta questão do espírito. Quero lembrar que um dos objetivos do nosso curso de filosofia cristã é alcançarmos a espiritualidade que transcende a religiosidade. Porque a fé cristã, ela se apresenta para nós como um fenômeno religioso. E o fenômeno religioso está atrelado à ordem cósmica, à ordem mundana, temporal, profana. Mas, religião por religião, todas têm as suas falhas e todas têm as suas benesses também. Por isso que nosso objetivo é transcendermos a religião para irmos ao encontro da espiritualidade cristã, sem a religião. E nos perguntamos, será possível que nós venhamos a adquirir um grau de espiritualidade dissociado da matéria, sem a matéria? Tomás de Aquino se debruçou sobre essa questão na Idade Média e ele fala: quem é o espírito puro? Na palestra de número 2 eu falei para vocês sobre Aristóteles. E Aristóteles fala do ato puro e do primeiro motor. Mas Aristóteles está lá 300 anos antes de Cristo. E Tomás de Aquino está para frente, mais de 1000 anos depois de Cristo. Só que Tomás ele retoma Aristóteles. Por que ele retoma Aristóteles? Porque até a era de Tomás de Aquino, a teologia e a filosofia cristã se debruçavam em torno do platonismo. Platonismo é o conjunto de doutrinas que tem a sua origem no filósofo Platão. Platão que foi discípulo de Sócrates. Tanto Platão quanto Sócrates, eles eram gregos. E é ali que é chamado o berço da filosofia ocidental, na Grécia. E Platão, ele ensina uma vida que, se ela estiver atrelada à matéria, ela está atrelada como uma prisão. Porque para Platão, o mundo sensível, o mundo dos sentidos, ele é um mundo ilusório. Ele é um mundo enganador. É um mundo que se transforma numa prisão para a alma. A alma está aprisionada porque ela quis experimentar a matéria. Quando foi originada, de acordo com Platão, a alma foi originada no mundo original, mundo das origens. Eles, os filósofos gregos, eles vão beber nas fontes de Hesíodo e de Homero, nas mitologias gregas. Volte lá para o módulo 1, volte para o módulo 2.
falei vastamente sobre os mitos gregos. A ideia do nous, a mente, do pneuma, o espírito, do caos, que é a desordem, o apeiron, que é o infinito. Falei sobre a psique e a lenda de Psique e Eros. Psique é a palavra grega que nós traduzimos no português para alma. E alma é uma acomodação da palavra latina anima. Ânima e alma e psique são as mesmas palavras. Aquilo que está animado é porque tem alma, por isso ficou animado, almado. Em grego, é aquilo que possui psique. E a lenda de Psique diz que quando ela foi gerada numa tríade, com mais 2 irmãs gêmeas, portanto, 3 irmãs gêmeas. E das 3 irmãs gêmeas, a mais bela de todas era Psique, a alma. Era insuperável em beleza, estonteante em beleza. E as deusas invejavam a beleza da alma, invejavam a beleza de Psique, de tal forma que os homens admiravam muito mais Psique do que Afrodite, por exemplo. Isso deixou a deusa revoltada, porque ela era belíssima no Olimpo. O que fez então Afrodite? Chamou seu filho Eros, que entre os romanos é o Cupido, chamou seu filho Eros e deu a missão de que ele viesse a espetar Psique com um dos seus dardos, com uma das suas flechas, para que assim ela sofresse uma espécie de castigo por causa de sua beleza. A lenda ela tem várias versões, mas eu quero pegar o ponto principal. O ponto principal é que a alma, em Platão, ela é dissociada de matéria, porque ela foi criada no mundo original. Esse mundo original é chamado mundo das ideias, e esse mundo original, que é o mundo das ideias, Platão o intuiu baseando-se nas mitologias que existiam, porque nas mitologias a psique, a alma, era a mais bela de todas as criações, e ela estava dissociada da matéria. A alma não foi criada no cosmos, no mundo, para o mundo. A alma, ela emanou do apeiron, que é o infinito, do éter, que é a eternidade, junto com o pneuma, que seria sua segunda irmã. O pneuma seria irmã gêmea da psique. Mas a alma, ela é mais bela do que o pneuma. Por quê? Porque a alma, ela se aparenta e o pneuma não. O pneuma não se aparenta. Ele é o ar, ele é o vento, ele é o fôlego. A alma não. A alma, ela possui sua formosura, sua beleza. Esses mitos, eles vêm parar na filosofia de Platão. E por isso Platão vai dizer: a verdadeira vida, Zoe, está associada à psique, a alma. Só que a alma, ela sofreu um detrimento. Em que momento que a alma sofreu um detrimento? Na hora que ela caiu do mundo das ideias e ela veio para o mundo sensível. Mundo sensível é o mundo do tato, do olfato, da visão, da audição, do paladar. Este é o mundo sensível, é o mundo dos sentidos. Por que aconteceu esta queda da alma? Porque não existiam almas, existia a alma, só a psique. Da mesma forma como não existiam espíritos, existia só o espírito. Da mesma forma que não existiam mentes, só existia a mente.
Da mesma forma como não existem eternidades, só existe éter. Você compreendeu? No mundo original de Platão, no mundo das ideias, não existe diversidade. Só existe a unidade. Um único ser. Esse único ser não possui pluralidade, diversidade, diferenças. Quando você ouvir alguma palavra que tenha di no começo, exemplo, divisão, esse di é porque está dividido. São dois, di de dois. Exemplo, divisão, duas visões. Diversidade, dois versos, ou frente e verso, e assim por diante. No mundo de Platão, só existe o único, o ser único, a unidade, o mundo original. É comum, quando nós estamos estudando o platonismo, irmos para o exemplo do cavalo. Você olha para todas as espécies de cavalo em toda a sua diversidade e cores, tamanhos e raças, e você fica assim entusiasmado com a beleza de um aras, com muitos cavalos. E o Platão vai dizendo, estes cavalos, eles são sombras apagadas do cavalo original que existe lá no mundo das ideias. No mundo das ideias está o arquétipo dos cavalos, que é o cavalo, e não os cavalos. Quem entrar no mundo de Platão, no mundo das ideias, não pode entrar pelos sentidos dos olhos. Precisa entrar pelo pneuma, pelo espírito. O problema é que existe uma hierarquia entre espírito, pneuma e psique, alma. Por quê? A alma, ela está encadeada ao sar. Como assim? Ela está encadeada à carne, ao soma. Soma é o corpo. Psique é a alma. Pneuma é o espírito. E existe uma hierarquia aí. A hierarquia é que, volte aqui comigo para o mito de Psique. Psique, ela foi flechada por Eros. E quando ela foi flechada por Eros, aconteceu um acidente. Por quê? A flecha de Eros fazia com que a pessoa ela se apaixonasse pela primeira pessoa que ela visse. Essa aqui é a lenda, esse que é o mito. Se alguém for flechado pelo Cupido, se alguém for flechado por Eros, na hora que a ponta da lança ou a ponta da flecha tocar na pessoa, essa pessoa vai se virar para alguém. E na hora que ela se virar para esse alguém, ela vai se apaixonar platonicamente por esta pessoa. Uma paixão doentia, incontrolável, de tal maneira de que ela perde o seu próprio eixo e ela começa a girar em torno de outro eixo que é a outra pessoa. Eros saiu para poder cumprir a missão dele, que era fazer com que a alma se apaixonasse. Na hora que ele chegou perto da alma, Eros se encantou com a beleza de Psique. Se encantou. E ele acabou se espetando com a mesma flecha que ele espetou a alma, que ele espetou Psique. Ele pegou e se espetou e espetou a Psique. E aí, essa paixão tão doentia que era destinada para Psique, a alma, também contaminou Eros. E Eros se apaixonou pela alma e a alma também por Eros. A história toda se desenrola a tal ponto que um dia, através de um estratagema, Eros conseguiu capturar Psique e levar para o seu palácio. E Psique, a alma, se apaixonou por Eros. E ela está envolvida com esse amor erótico. O que é o amor erótico? É o amor carnal. Esse que é o amor erótico. É aquele que se carnaliza, que se somatiza, que se encarna, que se apega ao fogo do desejo. Esse é o amor erótico. E aí a lenda conta, o mito conta que a alma está erotizada. Ela está apegada ao soma. Ela se apaixonou pelos sentidos.
Volte comigo aqui para Platão. Saia do mito e venha para Platão. Platão está usando o arquétipo da lenda de Psique. Aí ele vai dizer, a nossa alma, a que nós possuímos, ela está apegada ao mundo sensível, que é esse que nós temos. Ela está apaixonada pelo mundo sensível. E ela está iludida, porque ela foi envenenada por uma flecha. E por isso ela está aprisionada a este mundo, ao Soma. Porque o Soma, ele representa o palácio de Eros. Porque Eros tinha um palácio. Foi para lá que ele levou Psique depois que raptou-a. Pois bem, se você está acompanhando bem, nós ainda temos que voltar para São Tomás e ainda temos que voltar para Aristóteles, mas antes de chegar lá nós temos que entender o platonismo, porque São Tomás ele surge para defender o aristotelismo, que é uma doutrina diferente do platonismo. Nós vamos chegar lá nesse módulo ainda, não se preocupe. Mas vamos lá. E a alma está aprisionada ao Soma, ao cosmos, ao mundo. E há uma hierarquia. A hierarquia é Soma aqui embaixo, como sendo a prisão da alma. E Pneuma lá em cima, o espírito que transcende a alma, que fica chamando a alma de volta para o mundo original. E a alma, ela está, enquanto a alma está associada à matéria, ela é prisioneira. Você entendeu? Pergunta inicial desta palestra de número 3, módulo 3 do curso de Filosofia Cristã. Pergunta inicial é, se existe vida dissociada da matéria. Platão diz que sim. A verdadeira vida é aquela que está dissociada da matéria. Porque a associação da vida com a matéria é uma decadência. Decadência é aquilo que caiu. Isso é decadência. Enquanto se valoriza a vida materializada, não existe espiritualidade. E é impossível você possuir espiritualidade alimentando a materialidade. Se você ouviu muito bem a palestra de número 1, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, ria dessa explicação. Ria, satirizava, ironizava e ridicularizava, dizendo: Platão estava errado. Porque a única vida possível é a vida material. É a única que nós experimentamos, de ponta a ponta. Não existe vida dissociada da matéria, disse Sartre. E os ilozoístas, que dizem que a vida tem a origem na matéria, também pensam assim. Só existe vida na matéria. Fora da matéria, nós não concebemos a vida. Platão diz, não. A vida associada à matéria é uma decadência, porque houve uma queda da alma. A alma original, que é a alma única, ela se encantou pelo cosmos quando ele surgiu, e ela saiu do seu mundo original, ela decaiu e ela quis participar do mundo material. Qual foi o problema? Qual que é a queda? A queda é a seguinte: na hora que a alma, que é a alma única, eu estou repetindo para ficar bem chato mesmo, a única alma que existia, quando ela quis se intrometer no cosmos, quando ela quis participar da vida do cosmos, por dentro do cosmos, ela se fragmentou. Porque ela sozinha não consegue entrar no cosmos. Para entrar no cosmos, ela teve que se fragmentar. E quando ela se fragmentou, aí ela saiu da unidade e ela veio para a diversidade, a pluralidade. Em termos práticos, seria o seguinte: a tua alma é uma alma particular. A minha alma é outra alma particular. A terceira pessoa é uma outra alma particular. E cada um dos 7 bilhões de pessoas que estão vivos hoje no cosmos, no mundo, são almas particulares. Acontece que
Somos almas particulares porque estamos no cosmos. Mas, qual é a origem da nossa alma particular? A origem é a alma universal. Universo. Aquele que possui uma única versão, uma única face. A tua alma particular e a minha alma particular, que estão distantes uma da outra, que são estranhas uma à outra, têm uma única fonte. E qual é a fonte? A fonte é a psique. A alma universal, que estava na arqué, que estava no princípio, que participou da criação do cosmos e do universo. E enquanto a nossa alma estava lá, no mundo original, no mundo das ideias, mundo original porque dá origens, mundo das ideias por causa que está no eidos, nas imagens, a nossa alma estava lá, unida, juntinha, aglutinada, grudada uma na outra. E não havia particularidade. Ou seja, eu não era eu, e você não era você, e o outro não era o outro. Quem era eu? Quem era você e quem era o outro? Não existia. Porque eu, você e o outro são particularidades do cosmos. No mundo original não existe eu, você e o outro. Existe psique, só a psique. E todas as almas que existem hoje, particularizadas, elas formavam uma unidade com a mente da psique antes de cair. Isto é platonismo. O caminho de volta. O caminho de volta é se dissociar da materialidade. É desvalorizar a materialidade dos sentidos. É colocá-los num segundo ou num terceiro plano. E entrar numa conveniência de que esta vida, na matéria, é uma vida decadente. Essa história ela vai gerar o platonismo. E o platonismo ele vai entrar na filosofia cristã, mas vai entrar violentamente. Não entrou por via dos apóstolos, mas entrou por via de Santo Agostinho, que era um paulinista. E o apóstolo Paulo, ele usa alguns arquétipos da filosofia platônica. João também faz isso. Ele também usa alguns arquétipos da filosofia platônica. Eles dão uma roupagem cristã, por causa da metodologia do Novo Testamento, que é resgatar a verdade aonde quer que ela esteja, e dar-lhe a versão de Jesus, de Cristo, do pneuma cristão. Quando o platonismo vem parar na filosofia cristã e na teologia cristã por Agostinho, permanece por 1000 anos ditando o pensamento cristão. E por isto, os cristãos que são platonistas, agostinianos, luteranos, todos estes têm a ideia de que, de fato, a carne, a vida carnal, a vida material é uma vida pecaminosa, é uma vida errada. E se nós dermos ênfase aos sentidos, os olhos, a língua, a audição, as mãos, se nós dermos vazão ao mundo da carne, do soma, do corpo, nós não seremos espirituais jamais. Nas palavras de Paulo, o espírito, que é o pneuma, ele luta contra sarx, a carne. E sarx, a carne, luta contra o pneuma. E eu? E o meu ego? Está no meio, na divisão. Divisão são duas visões. Olho para o pneuma e olho para a carne. Olho para o espírito e olho para a sarx. Será que eu conseguirei alcançar um grau de espiritualidade dissociado da matéria, da carne? Esta missão ficará a cargo de São Tomás de Aquino 1000 anos depois, querendo superar o platonismo que foi trazido para a teologia cristã por meio de Agostinho. Porque não é possível haver
sociedade entre a matéria e o espírito. Não é possível. E se manter espiritualidade. Porque este mundo que nós vivemos é o cosmos. E no cosmos, quem determina a vida no cosmos é a matéria. É a ilê. É a materialidade. Não existe espaço para pneuma no cosmos. É antinatural. Não é comum. É uma invasão. Pneuma não pode invadir o cosmos. Porque o mundo do pneuma é lá. Na eternidade. No éter. No nous, no mundo original. E o cosmos? O cosmos, a característica dele é a materialidade. Isso é a ordem natural das coisas, a física. Portanto, se você quer manifestar espiritualidade no mundo dissociado da matéria, você está no mundo errado. Não vai acontecer. Tua espiritualidade é uma verdadeira farsa. Por que farsa? Porque aqui não é o lugar de ser espiritual. Aqui é o lugar de você ser material. E tua espiritualidade, ela tem que se manifestar materialmente. Exemplo, Tiago vai dizer: tens tu fé? Mostra-me a tua fé pelas tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, porque a fé sem as obras é morta. Não vou torcer o texto, mas estou usando ele a nível ilustrativo, porque na mente de Tiago, a fé que pertence ao mundo do pneuma, do espírito, tem que se materializar no cosmos, porque se não se materializar, nem é fé, está morta. Captou? Pegou? Aí você pergunta: e o que é que Tomás de Aquino tem a dizer sobre isso? Tomás, ele diz o seguinte: espírito puro, espírito dissociado de qualquer materialidade, somente Deus. Aristóteles falava de ato puro. E quem é ato puro, de acordo com Aristóteles? O ato puro é um Deus. Diferença entre o Deus de Aristóteles e o Deus de Tomás de Aquino. Deus de Aristóteles é um Deus impessoal. É um princípio divino que não se relaciona com ninguém no cosmos porque não conhece a pessoalidade de ninguém no cosmos. Esse é o Deus de Aristóteles, que a gente escreve com D minúsculo. Um Deus impessoal. E o Deus de Tomás de Aquino é o Deus cristão. Esse Deus cristão é o Pai dos homens, Pai da humanidade, e que se relaciona pessoalmente com cada pessoalidade que está no cosmos. E que interfere em cada ação humana segundo a sua vontade. Aristóteles diz: o meu Deus, que é o motor imóvel, motor que não é imovido, o meu Deus, que é o motor original, ele é ato puro. Ato puro porque ele não é influenciado por causas secundárias. Ele é ato puro. Ele não é movido, nem motivado, nem motivacionado, nem se atualiza. Ele é ato em estado de pureza. Sem associação com nada. E esse meu ato puro está junto com o motor imóvel. Ele pertence ao motor imóvel. Quem é o motor imóvel? É o Deus. O que diz Tomás de Aquino? Ele diz: Deus é espírito puro. E por associação de ideias, Tomás ele vai dizer para a gente isso. Como Deus é espírito puro, ele está dissociado de toda a materialidade e é o único que está dissociado de toda a materialidade. Só Deus é espírito. Aí você vai falar: mas e eu? Não sou um espírito também? Sim, mas você não é espírito puro. E os anjos não são espíritos também? Sim, mas eles também não são espíritos puros. Se eu não sou espírito puro, portanto, eu sou um espírito que está composto de uma materialidade. Ou, a origem do meu espírito é a matéria. Pegou?
E não só o meu espírito humano tem origem na matéria. Os espíritos angélicos também possuem matéria, são materiais. Esse será o assunto do nosso quarto áudio, da nossa quarta palestra. Vamos dar continuidade a esse pensamento. Como ficou bastante confuso na sua mente, para alguns é novidade, ouça 300 vezes esse áudio. Tome notas e, se quiser, entre em contato. Meu nome é Rogério de Souza, professor de Filosofia Cristã. O meu número de telefone é 999-47-43-30, DDD 11, cidade de São Paulo. Que a paz, Eirene, esteja com você.